Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista a este vídeo até o final. Na manhã fria de 28 de novembro de 2020, um grupo de trabalhadores da cidade realizava suas tarefas de rotina, sem imaginar que aquele dia tomaria um rumo horrível. O que a princípio parecia ser um manequim descartado, revelou-se algo muito mais perturbador. O corpo sem vida de uma jovem mulher deitado no chão. A cena era assombrosa. O corpo da mulher estava completamente nu, exposto à vista de todos à beira da estrada. O supervisor, percebendo a gravidade da situação, não perdeu tempo e ligou para o 911. Os primeiros socorristas chegaram rapidamente, mas o que os aguardava estava longe de ser uma cena de crime comum. O corpo havia sido deixado ao ar livre, sem qualquer tentativa aparente de escondê-lo ou disfarçá-lo. Não havia roupas, pertences pessoais, nem qualquer forma de identificação. Nada que pudesse indicar quem era aquela jovem ou como havia chegado até ali. Enquanto os investigadores trabalhavam para identificar a vítima, o caso começou a ganhar forma. Logo eles descobriram seu nome: Alexis Sharkey. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Hoje, exploraremos um caso de crime real e examinaremos as evidências e fotos de uma mulher chamada Alexis Sharkey, nascida em 25 de janeiro de 1994 em Warren, Pensilvânia. Desde o início, ela parecia destinada ao sucesso. Filha de Michael e Stacy, pais amorosos e apoiadores, Alexis cresceu em uma família unida que incluía suas duas irmãs. Sua criação foi marcada por carinho, incentivo e uma base sólida de valores que a prepararam para os desafios da vida. Seus pais frequentemente comentavam como Alexis demonstrava qualidades que inevitavelmente a levariam ao sucesso. Um charme natural, inteligência e uma personalidade deslumbrante que iluminava qualquer ambiente. Alexis não era apenas bonita. Ela era magnética, o tipo de pessoa com quem todos queriam ser amigos e estar por perto. Além de sua personalidade radiante, Alexis era excepcionalmente talentosa academicamente. Sua mente analítica e sede de conhecimento a destacavam entre seus colegas. Ela tinha uma curiosidade insaciável pelo mundo e era descrita por seus pais como alguém viciada em aprender. Após vários anos de excelentes resultados acadêmicos, Alexis se formou na Universidade de Pittsburgh em 2016, com graduação em Biologia e especializações em Nutrição e Psicologia. Essa conquista acadêmica foi um testemunho de sua determinação e intelecto, marcando-a como alguém não apenas destinada ao sucesso, mas também disposta a trabalhar incansavelmente para atingir seus objetivos. Com aspirações de cursar medicina, Alexis parecia ter sua vida cuidadosamente planejada. Depois de anos de rigor acadêmico, Alexis decidiu tirar um ano sabático merecido antes de seguir sua formação médica. Ela embarcou em uma jornada de autodescoberta e aventura, viajando para novos lugares e absorvendo experiências que moldariam sua visão de vida. Para se sustentar durante esse período, Alexis trabalhou como garçonete. Sua aparência deslumbrante e personalidade vibrante a tornaram popular entre os clientes, principalmente entre os grupos de homens que frequentavam o bar para assistir esportes. Seu carisma natural, combinado com sua forte ética de trabalho, a tornou excepcionalmente bem-sucedida nesse emprego. Em pouco tempo, ela conquistou um círculo de amigos e conhecidos e começou a dominar esse capítulo emocionante de sua vida. Em meados de 2017, Alexis anunciou alegremente seu noivado, um marco que representava um momento de esperança e entusiasmo para seu futuro. No entanto, a felicidade foi passageira. Apesar da promessa inicial do relacionamento, ele chegou a um fim abrupto e doloroso, deixando Alexis de coração partido e emocionalmente devastada. Durante semanas, ela lutou contra ondas de tristeza e incerteza em relação ao seu futuro. Felizmente, Alexis não estava sozinha em sua luta. Ela encontrou consolo e força no apoio inabalável de seus amigos, que se uniram em torno dela durante esse período turbulento. Seu incentivo constante e compreensão desempenharam um papel fundamental em ajudar Alexis a atravessar a tempestade emocional e iniciar sua recuperação.
Pouco tempo depois, um novo capítulo começou a se desenrolar na vida de Alexis, um que traria tanto entusiasmo quanto complexidade. Foi durante seus turnos no bar onde trabalhava que ela conheceu Tom Sharkey, um cliente regular cuja personalidade magnética imediatamente chamou sua atenção. Tom, um homem de pouco mais de 40 anos, exalava um charme carismático que o fazia se destacar. Sua ampla experiência como consultor na indústria do petróleo adicionava um ar de mistério e sofisticação ao qual Alexis não conseguiu resistir. Apesar da significativa diferença de idade, Alexis tinha pouco mais de 20 anos na época. Uma conexão inegável floresceu entre eles. A personalidade marcante de Tom, junto com suas experiências de vida, cativou Alexis, e o relacionamento rapidamente se tornou algo significativo e profundo. Determinada a garantir um futuro melhor para si mesma, ela continuou a conciliar vários empregos, enfrentando longas horas e uma rotina exaustiva. No entanto, o ritmo implacável de sua vida começou a afetar seu bem-estar. Ela desejava um estilo de vida que lhe proporcionasse maior liberdade, segurança financeira e realização pessoal. Foi nesse período que ela descobriu o mundo do marketing multinível, MLM, que parecia oferecer a oportunidade que tanto procurava. Ansiosa para abraçar esse novo caminho, Alexis entrou para uma empresa de MLM especializada em produtos de beleza e bem-estar. Com seu carisma natural, capacidade de se conectar com as pessoas e determinação incansável, ela rapidamente começou a prosperar em seu novo empreendimento. Em apenas um mês, tomou a ousada decisão de deixar o emprego no bar e se dedicar inteiramente ao seu negócio de MLM. Seu trabalho árduo e dedicação deram frutos além de seus sonhos mais ambiciosos. Alexis rapidamente subiu nas fileiras da organização, recebendo reconhecimentos e alcançando o prestigiado título de diretora executiva. Nesse ponto, sua renda mensal ultrapassava impressionantes $34 mil, um testemunho de sua determinação e visão empresarial. O sucesso profissional de Alexis foi complementado por sua crescente presença nas redes sociais. Alexis estava construindo uma base substancial de seguidores no Instagram, onde seu conteúdo era cuidadosamente elaborado para atrair atenção e inspirar outros. Suas postagens, frequentemente mostrando eventos glamourosos, cenários luxuosos e momentos de celebração, eram meticulosamente planejadas para transmitir um estilo de vida de sucesso e abundância. Brindes com champanhe, festas em iates e viagens exóticas não eram meros caprichos para Alexis. Eram ferramentas estratégicas que reforçavam o apelo de sua marca e negócio. Em 2019, ela já havia se consolidado como uma figura proeminente no mundo do MLM e conquistado uma base considerável de seguidores nas redes sociais. Embora frequentemente rotulada de influenciadora, Alexis preferia se ver como uma mulher de negócios que havia trabalhado incansavelmente para alcançar seu sucesso. Enquanto a vida profissional de Alexis decolava, sua vida pessoal também parecia florescer. Seu relacionamento com Tom havia se aprofundado, e o casal parecia genuinamente feliz junto. Ambos compartilhavam o amor por aventura e a disposição de abraçar mudanças, o que os levou a uma decisão significativa em agosto de 2019. Eles deixariam o Texas e se mudariam para o Colorado. A mudança simbolizava um novo começo, uma chance de explorar novas oportunidades e experiências juntos. No entanto, por razões conhecidas apenas por eles, sua estadia no Colorado foi breve. Antes de retornar ao Texas, Alexis e Tom embarcaram em uma inesquecível viagem de carro pelos deslumbrantes cenários do Colorado, Novo México, Arizona e Utah. A jornada foi mais do que apenas um descanso pessoal. Foi uma oportunidade para Alexis criar conteúdo cativante para as redes sociais, documentando suas viagens e compartilhando suas aventuras com seu público em constante crescimento. Vários meses se passaram e, em dezembro de 2019, Alexis e Tom solidificaram seu compromisso ao se casarem em uma cerimônia no cartório no Colorado. Em janeiro de 2020, eles haviam retornado ao Texas e se estabelecido em Houston, prontos para construir uma vida juntos. Por um tempo, parecia que seus sonhos estavam começando a se concretizar. No entanto, o mundo logo foi abalado quando a pandemia surgiu, alterando a vida como todos a conheciam.
Para Alexis, a crise global foi uma ruptura sísmica. Os confinamentos e restrições interromperam seu estilo de vida antes próspero. Incapaz de viajar livremente, recrutar para seu negócio de MLM ou vender seus produtos com a mesma facilidade, Alexis foi forçada a enfrentar uma nova realidade dura. Determinada a se adaptar e superar, Alexis recorreu a uma nova plataforma para sustentar seu negócio e se conectar com seu público. O TikTok tornou-se seu palco virtual, permitindo-lhe se relacionar com seguidores por meio de uma mistura de promoções de produtos, relatos pessoais e conteúdo divertido. Seus vídeos exibiam uma combinação de roupas glamorosas, drinks criativos e vislumbres de sua vida cotidiana, oferecendo um senso de escapismo e inspiração ao público. Essa virada estratégica não apenas permitiu que Alexis mantivesse sua renda, mas também a ajudou a expandir seu alcance durante um período incrivelmente desafiador. No entanto, em novembro daquele ano, a vida de Alexis tomou um rumo dramático. No início do mês, ela embarcou em uma viagem com uma amiga próxima para Marfa, Texas, uma pequena cidade conhecida por seu charme artístico e luzes misteriosas. A viagem parecia ser um breve descanso, mas foi seguida por uma aventura ainda mais surpreendente. Uma viagem para Tulum, no México, com um grupo de amigos. Notavelmente ausente dessa viagem estava seu marido, Tom, um fato que não passou despercebido por aqueles que conheciam o relacionamento deles. Essa foi a primeira vez que Alexis viajou sem ele desde o casamento. Uma decisão que levantou dúvidas e especulações entre seu círculo íntimo. Enquanto estava em Tulum, Alexis parecia vibrante e despreocupada, publicando frequentemente atualizações online. Ela compartilhou fotos ensolaradas das praias pitorescas, das ruas coloridas e dos encontros animados com amigos. Entre essas postagens estava uma declaração particularmente ousada. Ela expressou seu amor por Tulum e declarou que poderia se imaginar vivendo lá algum dia. Esse sentimento, embora aparentemente inocente, sugeria possíveis mudanças em sua vida pessoal e em suas prioridades. Amigos que viram suas postagens não puderam deixar de se perguntar se havia algo mais por trás de sua declaração. À medida que o dia de ação de graças se aproximava, ela voltou para casa e seu comportamento começou a mudar sutilmente, causando uma inquietação silenciosa entre sua família. Embora mantivesse comunicação regular com eles, havia momentos em que parecia distante. Quando disse à família que não voltaria à Pensilvânia para o feriado, foi uma decepção para sua mãe, que esperava ansiosamente pelo tempo juntas. Alexis tranquilizou a família dizendo que visitaria no Natal, uma promessa que trouxe algum conforto. No dia de ação de graças, em 26 de novembro de 2020, Alexis enviou mensagens breves para sua mãe, desejando-lhe um feliz feriado. Quando sua mãe sugeriu uma ligação, Alexis recusou, alegando uma agenda cheia. Isso foi incomum, já que Alexis normalmente era atenciosa com a família. Naquela noite, Alexis postou fotos de seu jantar de ação de graças online, revelando que estava comemorando com sua amiga Tânia em vez de com seu marido. As fotos mostravam uma refeição aconchegante e festiva, mas a ausência de Tom na reunião era notável. Mais tarde naquela noite, pouco antes da meia-noite, outra amiga chegou para buscar Alexis para uma saída noturna. As duas foram a um bar local e ficaram até cerca de 3 da manhã. Naquela hora tardia, Alexis enviou uma mensagem para Tânia perguntando se poderia pegar alguns pertences que havia deixado na casa dela. Infelizmente, Tânia já estava dormindo e só viu a mensagem na manhã seguinte. No dia seguinte, Alexis desapareceu e não havia sinal dela. Sua ausência foi imediatamente alarmante para aqueles que conheciam sua rotina. O dia 27 de novembro, Black Friday, era um dia significativo para Alexis profissionalmente. Ela normalmente passava o dia promovendo ativamente ofertas especiais e interagindo com seu público online, já que era um ponto central de sua estratégia de negócios. No entanto, naquele dia, Alexis permaneceu completamente em silêncio nas redes sociais. Para alguém que documentava meticulosamente sua vida e dependia fortemente de sua presença online para o sustento, esse silêncio fora do comum causou choque em seu círculo de amigos e seguidores. O último contato conhecido de Alexis com alguém ocorreu por volta das 6h30 daquela manhã. Depois disso,
Seu telefone ficou em silêncio. Mais tarde, Tom enviou uma mensagem para John, o namorado de uma das amigas próximas de Alexis. Na mensagem, Tom perguntou se John tinha notícias de Alexis, explicando que não havia nem falava com ela há algum tempo. Alarmado com essa revelação, John começou a contatar outras pessoas na tentativa de localizá-la. Apesar de seus esforços, ninguém tinha qualquer informação sobre o paradeiro dela. Para uma mulher que raramente ficava sem o telefone e era conhecida por sua comunicação constante, a completa falta de contato era profundamente preocupante. John decidiu ligar diretamente para Tom para discutir a situação, e os dois homens conversaram por cerca de 45 minutos. Durante essa conversa, Tom revelou que Alexis estava desaparecida. Ele afirmou que os dois haviam discutido na noite anterior e que ela saíra em seguida. No entanto, à medida que a conversa continuava, John começou a perceber inconsistências gritantes no relato de Tom. A versão dos acontecimentos fornecida por Tom parecia mudar repetidamente, levantando sinais de alerta significativos. Em um momento, Tom negou que tivesse havido uma discussão, contradizendo sua declaração anterior e alterando outros detalhes importantes da história. Primeiro, Tom afirmou que Alexis havia saído de casa descalça. Depois, se contradisse ao dizer que ela usava tênis de corrida. Ele também ofereceu explicações conflitantes sobre como ela havia saído. Em uma versão, disse que Alexis havia pulado a cerca que cercava a propriedade. Em outra, mencionou que ela havia entrado em um carro preto que a esperava do lado de fora. Alternativamente, sugeriu que ela poderia ter saído a pé. Suas inconsistências se estendiam até ao fato de Alexis ter levado ou não o telefone consigo. Esses relatos contraditórios geravam mais confusão do que clareza. Eventualmente, Tom parou de dar diferentes versões dos acontecimentos. Ele disse a John que havia usado um aplicativo para rastrear Alexis e o carro preto em que acreditava que ela tinha entrado. Segundo Tom, ele tentou seguir o carro, mas perdeu o sinal de celular durante a perseguição. Ele afirmou que parou em um posto de gasolina, sem saber o que fazer, e ficou lá por 2 horas. Depois, começou a ligar para os amigos de Alexis, perguntando se alguém a tinha visto ou a buscado. Apesar de suas explicações, a situação continuava obscura e suas ações pouco ajudavam a esclarecer o que havia acontecido com Alexis. Enquanto isso, Alexis não postava nada nas redes sociais havia mais de 12 horas. Mesmo em situações em que não conseguia comparecer a um evento planejado, Alexis sempre avisava seus amigos ou seguidores. Esse silêncio era altamente fora do comum. À medida que a preocupação aumentava, Tânia, uma das amigas mais próximas de Alexis, ficava cada vez mais aflita. Ela ligou e mandou mensagens para Alexis repetidamente, sua preocupação aumentando a cada tentativa sem resposta. Quando Alexis não respondeu, a angústia de Tânia cresceu. Determinada a encontrar respostas, decidiu visitar a casa de Tom e Alexis. Ao chegar, tocou a campainha várias vezes, bateu forte e até tentou ligar para os telefones deles do lado de fora da casa. O silêncio era ensurdecedor. A casa parecia completamente vazia, sem sinais de vida dentro. Inicialmente hesitante em envolver a família de Alexis, Tânia temia causar pânico desnecessário, especialmente se Alexis apenas precisasse de um tempo para se acalmar após uma discussão com Tom. Mas à medida que as horas se transformaram em um dia agonizante, sua inquietação se tornou insuportável. Finalmente, ela decidiu ligar para a mãe de Alexis, Stacy, em busca de conselho. Para surpresa de Tânia, Stacy já sabia do desaparecimento de Alexis. Segundo Stacy, Tom havia entrado em contato com ela mais cedo, explicando que ele e Alexis haviam discutido e que ela saíra em seguida. A reação calma de Stacy intrigou Tânia, pois parecia fora do comum uma mãe permanecer tão composta diante de tais circunstâncias. Enquanto isso, o comportamento de Tom se tornava cada vez mais peculiar. Ele continuava contatando os amigos de Alexis, perguntando se alguém a tinha visto ou a buscado em um carro preto. Cada amigo negava firmemente saber o paradeiro dela, mas Tom insistia em suas perguntas, sua aparência de desespero evidente. Na noite de 28 de novembro de 2020, Alexis já estava desaparecida havia mais de 24 horas. Seus amigos, frustrados com a falta de ação e profundamente preocupados com sua segurança,
decidiram agir por conta própria. Eles foram à polícia e registraram um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, um passo crítico que, surpreendentemente, não foi iniciado pelo próprio Tom. Assim que o registro foi feito oficialmente, Tom foi notificado, mas sua reação pouco fez para tranquilizar os amigos cada vez mais ansiosos de Alexis. Logo após o registro, os amigos de Alexis recorreram às redes sociais em uma tentativa desesperada de encontrá-la. Postagens inundaram plataformas como Instagram e Facebook, mostrando fotos de Alexis acompanhadas de mensagens urgentes. Você a viu? As postagens detalhavam seus últimos movimentos conhecidos e pediam que qualquer pessoa com informações se manifestasse. A esperança era que alguém, em algum lugar, pudesse ter a chave para desvendar o mistério de seu súbito desaparecimento. Enquanto os amigos e a família de Alexis trabalhavam incansavelmente para localizá-la, havia um desdobramento arrepiante do qual eles ainda não tinham conhecimento. Na manhã de 28 de novembro de 2020, um grupo de trabalhadores da cidade que realizava manutenção de rotina ao longo da Red Hall Lane, uma estrada isolada a aproximadamente 27 quilômetros do centro de Houston, se deparou com algo que mudaria tudo. À primeira vista, os trabalhadores notaram o que parecia ser um manequim jogado à beira da estrada. Assumindo que era apenas lixo descartado, eles inicialmente seguiram em frente sem parar. No entanto, uma sensação incômoda os fez voltar para olhar mais de perto. Ao se aproximarem do objeto, a suposição inicial rapidamente se desfez. O que pensaram ser um manequim era, na verdade, o corpo sem vida de uma jovem mulher. A cena era profundamente perturbadora. O corpo estava completamente nu, deitado no chão. Apesar da localização à beira da estrada, o corpo parecia surpreendentemente limpo, livre de sujeira e detritos que se esperariam em uma área como aquela. Os trabalhadores perceberam a gravidade de sua descoberta quando notaram os detalhes naturais dos pés, incluindo os dedos espalhados, algo impossível de existir em um manequim. Abalados e inseguros sobre os próximos passos, os trabalhadores imediatamente chamaram o supervisor para o local. Após inspecionar brevemente o corpo, o supervisor não perdeu tempo e entrou em contato com o 911. Quando os primeiros socorristas chegaram, foram confrontados com uma cena que desafiava as expectativas convencionais de um local de crime. O corpo estava exposto, à vista de todos, sem qualquer tentativa aparente de ocultação. Essa falta de disfarce era incomum e profundamente perturbadora, deixando os investigadores intrigados quanto à intenção e aos motivos do autor. Sem roupas, identificação ou pertences pessoais junto ao corpo, os investigadores enfrentavam uma difícil batalha para reconstruir os eventos que levaram ao destino trágico daquela jovem mulher. A polícia iniciou o árduo processo de identificação do corpo e entrou em contato com Tom, o marido de Alexis, como parte da investigação. Quando Tom foi apresentado ao corpo, ele o identificou sem hesitação. Era Alexis. A confirmação devastadora causou choque em sua família e amigos, que foram informados pouco depois. A dor foi imediata e esmagadora, e as perguntas sem resposta em torno da morte de Alexis apenas aprofundaram sua tristeza. Inicialmente, as autoridades não trataram o caso como homicídio. Um exame preliminar do corpo não revelou sinais visíveis de trauma físico, sem cortes, hematomas ou ferimentos que sugerissem ação criminosa. A ausência desses indicadores complicou a investigação e deixou a polícia com mais perguntas do que respostas. Enquanto isso, o tom nas redes sociais mudou drasticamente à medida que a notícia da morte de Alexis se espalhava. O que havia começado como uma onda de esperança e pedidos por seu retorno seguro, rapidamente se transformou em uma avalanche de homenagens e condolências. Amigos, seguidores e até desconhecidos inundaram as redes sociais com mensagens expressando sua dor e compartilhando lembranças de Alexis. No entanto, como frequentemente acontece na era digital, o lado sombrio das redes logo surgiu. Especulações sobre as circunstâncias da morte de Alexis saíram de controle. Teorias infundadas e narrativas conspiratórias começaram a dominar as discussões online, variando de acusações de crime até alegações sem fundamento de envolvimento com substâncias proibidas. À medida que a cobertura da mídia sobre o caso se intensificava, a polícia interveio para fornecer atualizações regulares ao público.
As autoridades revelaram que não havia sinais imediatos de luta no local onde o corpo de Alexis foi encontrado e confirmaram que ainda trabalhavam para determinar a causa da morte. Essa falta de respostas definitivas deixou um vazio de informação que foi rapidamente preenchido por especulações e conjecturas. O interminável turbilhão de rumores criou pressão adicional tanto sobre os investigadores quanto sobre a família e os amigos enlutados de Alexis, que tiveram de suportar o escrutínio público em seus momentos mais vulneráveis. Em sua busca pela verdade, os investigadores conduziram extensas entrevistas com a família, amigos e conhecidos de Alexis. Embora nenhum deles tenha sido tratado como suspeito, a polícia estava determinada a compreender todos os aspectos da vida de Alexis. Repetidamente, aqueles que a conheciam a descreveram como uma pessoa vibrante e otimista, alguém profundamente dedicada a seus relacionamentos e ambições profissionais. A sugestão de que Alexis poderia ter tirado a própria vida foi veementemente rejeitada pelos mais próximos dela. Seus pais, em particular, foram categóricos ao afirmar que suicídio estava fora de questão. Eles ressaltaram que o caráter de Alexis e seus planos recentes para o futuro tornavam tal cenário impensável. Durante essas entrevistas, novos e perturbadores detalhes sobre a vida pessoal de Alexis começaram a emergir. Uma amiga próxima que a acompanhou na viagem a Marfa, Texas, revelou que Alexis havia confidenciado informações preocupantes sobre seu casamento com Tom. Embora suas postagens nas redes sociais mostrassem um relacionamento idílico, a realidade era bem diferente. Segundo a amiga, Alexis descreveu seu casamento como terrível e confidenciou que temia por sua segurança. Essas revelações assustadoras pintaram um retrato muito diferente de sua vida. A amiga também contou que Alexis planejava se divorciar de Tom. Eles já haviam começado a separar suas finanças, dividir bens e consultar um advogado que preparara os papéis do divórcio, aguardando suas assinaturas. Novas informações surgiram de outra amiga que acompanhou Alexis em sua recente viagem a Tulum, no México. Essa amiga revelou que, durante a viagem, Alexis se aproximou de um DJ de Houston chamado Sebastian. A natureza do relacionamento deles não estava clara, com alguns amigos sugerindo que poderia ter sido romântico, enquanto outros insistiam que era puramente platônico. Independentemente disso, era evidente que Alexis e Sebastian compartilhavam uma forte ligação. Ele havia sido, inclusive, quem a buscou depois da saída noturna em que ficou bebendo até às 3 da manhã. Amigos notaram que Alexis falava com carinho de Sebastian, descrevendo-o como alguém que a fazia sentir-se apoiada em um momento tumultuado de sua vida. Apesar dessas revelações, os investigadores tiveram dificuldades em estabelecer um motivo claro para alguém querer prejudicar Alexis. O ceticismo deles aumentava ainda mais diante das gritantes inconsistências nos relatos de Tom sobre a noite em que Alexis desapareceu. Desde o início, suas explicações estavam repletas de contradições. Ele inicialmente afirmou que Alexis havia saído de casa descalça, apenas para depois dizer que ela estava usando tênis de corrida. Sugeriu que ela havia escalado a cerca para sair, mas também mencionou a possibilidade de ela ter entrado em um carro preto ou saído a pé. Esses relatos conflitantes levantaram sérias dúvidas sobre sua credibilidade e aumentaram as suspeitas em torno dele. Para tornar o caso ainda mais intrigante, o clima em Houston na noite do desaparecimento de Alexis estava particularmente frio e chuvoso. Amigos acharam quase impossível acreditar que ela teria saído de casa mal vestida, especialmente descalça, em tais condições. Alexis era conhecida por sua meticulosidade e praticidade, tornando improvável que se aventurasse sem contatar alguém para pedir ajuda. A maioria de seus amigos morava nas proximidades, e não fazia sentido que ela não os procurasse caso realmente precisasse de apoio. À medida que a investigação avançava, a influência onipresente das redes sociais se tornou uma faca de 2 gumes. Embora ajudasse a espalhar consciência sobre o caso de Alexis, também se transformou em terreno fértil para a desinformação. Tom, em particular, enfrentava intenso escrutínio online. Ele alegava estar recebendo ameaças de morte de desconhecidos, adicionando outra camada de tensão a uma situação já carregada. Todos os que conheciam Alexis foram orientados a ter cautela com sua atividade nas redes sociais. Amigos e familiares foram encorajados a limitar o que postavam online ou, de preferência, a evitar completamente as plataformas.
Embora não houvesse provas concretas que implicassem Tom em qualquer delito, cada nova versão que ele fornecia parecia atrair mais suspeitas. Em uma entrevista privada para a mídia, Tom descreveu a última vez em que supostamente viu Alexis. Eu a vi saindo de casa, acho que ela estava bêbada. Eu tentei convencê-la a não dirigir, mas ela não quis me ouvir. Ela deve ter dirigido naquela noite. Ela era uma pessoa muito deprimida. Eu estava constantemente tendo que animá-la quando ela estava para baixo. Esta já era a terceira vez que Tom alterava sua versão dos acontecimentos da noite em que Alexis desapareceu. Os amigos e a família de Alexis, já em luto e sob imensa pressão, não estavam mais dispostos a permitir que sua reputação fosse manchada. Em resposta à entrevista de Tom, eles começaram a se pronunciar, concedendo suas próprias entrevistas e oferecendo uma perspectiva completamente diferente. Eles descreveram Alexis como uma pessoa vibrante e alegre, alguém que estava longe de ser deprimida. Segundo eles, Alexis tinha um otimismo inabalável, uma genuína apreciação pela vida e uma habilidade única de ver o melhor nas pessoas. Em 19 de janeiro de 2021, um avanço ocorreu na investigação. Os patologistas divulgaram suas conclusões, determinando que Alexis havia morrido em decorrência de estrangulamento. Com essa revelação, seu caso foi oficialmente classificado como homicídio. A notícia pôs fim a grande parte das especulações e teorias da conspiração online, confirmando o que aqueles mais próximos de Alexis já suspeitavam desde o início. Ela havia sido assassinada. As circunstâncias em torno de sua morte eram angustiantes. O relatório do patologista apenas aumentou as suspeitas públicas, particularmente em relação a Tom. Nas redes sociais, as pessoas passaram a acusá-lo abertamente de ser o responsável pela morte da esposa. Ainda assim, Tom continuava publicando imagens de Alexis online, expressando o quanto sentia sua falta e lamentando sua perda. Seu comportamento soava para muitos como contraditório e perturbador, alimentando ainda mais especulações sobre seu possível envolvimento. Acrescentando ainda mais a angústia da família, estava um erro burocrático relacionado ao corpo de Alexis. Devido a uma falha administrativa, Alexis foi registrada sob seu nome de solteira, Alexis Leigh Robinault, com Tom designado como seu parente mais próximo. À primeira vista, isso poderia parecer um procedimento padrão, já que Tom era seu marido. No entanto, esse arranjo se tornou um problema significativo. Anteriormente, Tom havia concordado com os pais de Alexis em transportar seu corpo para a Pensilvânia, para que ela pudesse ser sepultada perto de sua família. Apesar desse acordo, em 18 de janeiro o corpo de Alexis ainda permanecia no necrotério, e Tom havia se tornado inacessível. Frustrada e desesperada por respostas, a família de Alexis entrou em contato com as autoridades. Descobriram que Tom não havia tomado nenhuma medida para reivindicar o corpo, o que significava que, legalmente, Alexis não podia ser transferida. Enquanto isso, Tom cessou toda a comunicação com a família de Alexis, efetivamente cortando qualquer contato e deixando-os em um limbo agonizante. Sem a cooperação de Tom, a família não tinha autoridade legal para levar sua filha de volta para casa. Sua dor foi agravada por um profundo sentimento de impotência. Após mais de 2 semanas sem comunicação de Tom e sem nenhuma ação em relação ao corpo de Alexis, as autoridades intervieram. Reconhecendo a aflição da família, tomaram a decisão de alterar o parente mais próximo de Alexis de Tom para seus pais. Esse gesto compassivo permitiu que sua família finalmente pudesse reivindicar o corpo e levá-la para casa. Um pequeno funeral privado foi realizado na cidade natal de Alexis. Mas, mesmo enquanto a sepultavam, o mistério de sua morte permanecia sem solução, e a polícia não estava mais próxima de identificar seu assassino. Nas semanas seguintes ao funeral, o comportamento de Tom tornou-se cada vez mais errático. Em vez de colaborar com a investigação ou cumprir suas obrigações como marido de Alexis, ele abruptamente fugiu do Texas. A polícia fez repetidas tentativas de contato, mas não obteve resposta. Meses se passaram até que ele fosse localizado na Geórgia. Quando as autoridades finalmente entraram em contato com Tom, solicitaram uma amostra de DNA para auxiliar na investigação. Tom inicialmente concordou em fornecer a amostra,
e uma reunião foi marcada para o início de agosto de 2021. No entanto, fiel ao padrão de seu comportamento, Tom não compareceu à reunião. Com apenas uma opção viável restante, a polícia emitiu um mandado de prisão contra ele. Em 29 de setembro de 2021, Tom foi oficialmente declarado foragido da lei. As autoridades não perderam tempo em sua perseguição, determinadas a levá-lo à justiça. Durante a investigação, elas rapidamente descobriram uma pista crucial. A filha de Tom residia em Fort Myers, na Flórida. Acreditando que ele poderia estar buscando refúgio lá, a polícia lançou uma operação de vigilância. Não demorou muito para confirmarem suas suspeitas. Tom estava, de fato, hospedado na casa de sua filha, e desta vez, as autoridades estavam decididas a não permitir que ele escapasse novamente. Em 6 de outubro de 2021, os US Marshals cercaram a residência em Fort Myers, prontos para executar o mandado de prisão. A operação foi rápida e precisa. A filha de Tom e seu parceiro foram rapidamente retirados do local, garantindo sua segurança enquanto os agentes se preparavam para entrar na casa. Armados e atentos, os marshals invadiram a propriedade e começaram a busca. A tensão era palpável enquanto avançavam pela casa, cômodo por cômodo, até chegarem ao quarto de Tom, no andar superior. Quando entraram, foram recebidos com uma cena sombria e chocante. Tom estava caído no chão, sangue se acumulando ao redor de sua cabeça e manchando o carpete sob ele. Respingo de sangue marcava as paredes, um testemunho arrepiante do fim que ele havia escolhido. Ao lado de seu corpo sem vida havia uma arma de fogo. Estava claro que Tom havia atirado em si mesmo na cabeça momentos antes de ser capturado. Paramédicos foram chamados ao local, mas nada puderam fazer. Tom foi declarado morto no local, e sua morte foi oficialmente classificada como suicídio. As consequências da morte de Tom foram tanto trágicas quanto frustrantes para aqueles que buscavam justiça por Alexis. Embora as autoridades tivessem fortes suspeitas do envolvimento de Tom no assassinato de sua esposa, seu suicídio deixou uma lacuna enorme na investigação. Em sua declaração oficial, a polícia descreveu o comportamento de Tom ao longo da investigação como evasivo e enganoso. Revelaram que havia um histórico documentado de violência doméstica no relacionamento de Tom e Alexis, reforçando ainda mais sua crença de que Tom era o responsável por sua morte. Segundo as autoridades, as ações de Tom, sua recusa em cooperar plenamente com a investigação, sua fuga repentina do Texas e sua decisão final de tirar a própria vida, eram todas indicativas de culpa. Elas acreditavam que, se Tom tivesse enfrentado um julgamento, ele teria sido acusado do assassinato de Alexis. No entanto, seu suicídio privou todos, investigadores, amigos e familiares, da oportunidade de conhecer toda a verdade sobre o que aconteceu na fatídica noite entre 27 e 28 de novembro de 2020.